Alô, como vai você? Uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui gravando um vídeo, como fazemos, né? Como eu faço a cada 2 semanas, trazendo alguma informação, compartilhando a palavra de Cristo, fazendo que nós cresçamos, né? A cada dia em que lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, trocamos, né? As impressões. Essa é a nossa vida aqui na Terra, para estar sempre buscando as coisas de Deus e ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida com foco, né, no futuro. É muito importante, né? Pelo menos essa é a minha opinião, essa é a minha impressão, e isso é que eu vivo já há muitos anos, né, nessa minha caminhada humana, terrena aqui na Terra. Então, uma alegria muito grande eu poder estar mais uma vez com vocês. Estou aqui no gabinete pastoral aqui, né, da igreja, onde eu sirvo ao Senhor aqui em Durham, aqui na Inglaterra, no leste da Inglaterra, e estou no meu dia de plantão. Eu trabalho part-time, né, não é full-time, vamos dizer assim, e às terças, às quintas e aos sábados eu dedico, né, um tempo maior a Deus, principalmente aqui na igreja, e fico à disposição das pessoas que querem se aconselhar, que precisam de oração, precisam estar compartilhando as coisas, né, da sua vida e tomar decisões. Tudo isso faz parte, né? Visitas quando solicitam. Então, isso faz parte, né, da caminhada cristã. Temos dois pastores ingleses, essa é a igreja inglesa, mas nós temos uma congregação de língua portuguesa e todos estamos aqui nesse edifício. Aqui tem mais duas salas, uma à minha direita e outra à minha esquerda. São dos pastores da igreja inglesa. E pronto, eles também têm os seus dias, né, de folga, dias em que estão aqui também. O pastor David está aqui do lado. Já conversei com ele agora há pouco. Ele tirou 2 semanas de férias, foi lá para o litoral sul, aqui da Inglaterra, tem umas praias bonitas, e esteve lá descansando com a esposa dele. E nós aqui, né, continuando com esses vídeos, trazendo mais um pouco de informação sobre a palavra de Deus, o caminho de Deus aqui conosco aqui na Terra, para que nós possamos sempre estar melhor, né? Se estamos bem, glória a Deus, mas vamos sempre procurar estar melhor, porque isso é o objetivo, né, de Deus na nossa caminhada na Terra. Nós sabemos que existem muitas dificuldades, mas Deus nos dá muitas dicas. Os ensinos que estão na palavra de Deus, eles são preciosos e faz com que nesse tempo que nós estamos aqui na Terra, né, nesse tempo que nós temos aqui de vida, nós possamos ter uma condição melhor, né, para estar aproveitando. Porque depois, na eternidade, a palavra de Deus, a esperança e as promessas são do melhor para cada um de nós. Então, é uma alegria muito grande, eu volto a dizer, estar gravando esse vídeo. Hoje é o dia 26. Aqui são 1 da tarde, 1h07 da tarde, aí no Brasil 9h07, são 4 horas a menos. Então você aí que é do Brasil, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Espanha, daqui do Reino Unido, a hora que for possível, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, a hora que for possível, ouça, veja esse vídeo, e mais importante que isso é você passar ele para alguém do seu relacionamento, seja familiar, seja amigo, conhecido, pessoa do trabalho. Às vezes é uma palavra que vem ao encontro do desejo, da necessidade, né, da pessoa. Então faça isso, se esforce, né, e passe o vídeo para frente depois de tê-lo ouvido e visto, né. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Nós temos aí as informações de site, de e-mail. Ou também ao seu lado, com certeza você vai ter uma igreja próxima, pastores, padres até, é, é, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários. Não é por falta de auxílios, né, da internet, né, que nós vamos deixar as coisas para trás. Muito pelo contrário, hoje somos agraciados, né, vivemos no mundo de muitas facilidades. Eu quero falar hoje sobre um grande mandamento, né,
Todos nós, mesmo que não tenhamos uma vida comum com Deus, né? Todos nós já ouvimos falar nos 10 mandamentos, que ali é o princípio da lei, né, estabelecida por Moisés, por Deus através de Moisés, né, quando ele retirava o povo, né, de Israel, o povo de Deus, da escravatura lá do tempo do Egito, né? Então, todo mundo, quando a gente fala dos 10 mandamentos, todo mundo já sabe mais ou menos o que é, né? Então, isso é considerado a lei, né, do povo de Deus. Primeiramente para o povo de Deus, mais à frente, né, por uma série de razões, mas também muito pela desobediência do povo de Deus, do eleito, do escolhido. Veja como são as coisas, né? Esse privilégio foi estendido para as nossas vidas. E cá estamos nós, né, com isso, né? Cá estamos aqui aproveitando, né? O Evangelho, crescendo com ele, e ele é disponível para todos. O maior plano de todos os tempos, de toda a história, foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo por toda a humanidade. Então, qualquer povo, qualquer religião, qualquer cultura, todos têm acesso à palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. É uma opção. Querer ou não é uma opção. Né? Crer ou não é uma opção. Nós respeitamos bastante, nós amamos as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que fossem. Esse é o grande segredo de conviver com as pessoas, né? Respeitá-las e amá-las como elas são, e não como nós gostaríamos que fosse. Amém? Aprendi isso por outros caminhos, dentro da própria família, né? E isso tem me servido já há muitos anos como algo muito especial, né? E eu quero que seja também para você. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Eu queria trazer para vocês, o subtítulo da minha Bíblia fala O Grande Mandamento, é a partir do verso 28, Evangelho de Marcos. Vamos ler aqui os versículos, depois fazer uma comparação com esse mesmo tema. Esse mesmo texto também está registrado no primeiro Evangelho do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Né? Então vamos à palavra de Deus para podermos dar sequência aqui, né, ao nosso propósito, né, de crescermos, né, e aprender com ela. Marcos, capítulo 12, o verso 28 diz: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Então, o texto anterior fala da discussão entre saduceus e fariseus. Uns criam na ressurreição, outros não, né? Então, esse escriba também era de um outro grupo político, poderia ser, né? Os escribas, os doutores da lei, né? Eram grupos políticos, como os fariseus e os saduceus. Então, chegando um deles, né, diz a palavra de Deus, houve uma discussão, né? Eu vendo a visão, aí pergunta a quem? Jesus. Porque Jesus é que trazia as respostas, as dúvidas, as perguntas, as pegadinhas. Porque muitos deles faziam as perguntas não com o intuito de aprender, mas com o intuito de tentar desmoralizar Jesus ou desacreditá-lo diante das pessoas. Mas isso era impossível, né? Mas eles tentavam fazer, né? Muitas vezes tentaram fazer isso e está relatado na Bíblia Sagrada. Então respondeu Jesus: o principal é. Ele pergunta sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque eles seguiam a lei, né? E seguem, né? Uma boa parte deles, até hoje, eles seguem a lei, né? A lei e os profetas, ou as escrituras. O povo de Deus, ele usa apenas o Velho Testamento, não os novos convertidos, né? Não os filhos de Deus, vamos assim dizer. Então, eles usam a lei e os profetas, as escrituras, é o Velho Testamento, quando você vê essas expressões. Então, Jesus fala assim, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, a mensagem direta para o povo eleito, para o povo escolhido. Então, Jesus já era o Messias que viria, já estava nas promessas dos profetas lá atrás, na lei, nas escrituras e nos profetas. Já havia o anúncio da vinda de Jesus, ele estava
no meio do povo eleito, o povo judeu, mas eles não criam, eles não aceitavam, eles esperavam um grande libertador do povo, porque eles viviam sob a opressão do domínio do Império Romano nessa época. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então ele se dirige, Jesus, ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ele estava ali em Israel, naturalmente. Verso 30. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, ou seja, tudo. Temos que amar Deus de todas as maneiras. E por quê? Porque Ele nos ama da mesma forma. Como, pastor? Ele nos ama. Como é que eu vou saber que Ele nos ama? Mas olha, Ele deu Jesus Cristo, o unigênito, o seu único filho. Ele levou à morte seu próprio filho em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas. Quer prova maior de amor do que essa? Eu não a conheço. Tem ideia de quanto custa algo assim? Eu não tenho a mínima ideia. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja os sentidos, né? O coração, né? De onde bate o sangue vai para todo o corpo, né? A alma, que é as sensações que nos movem, né? O entendimento, que é o raciocínio, é a mente, né? E a força, o vigor que Deus nos dá com o corpo. E o segundo porque eles perguntam qual é o principal mandamento, mas ele fala dois. E eu vou tentar dizer por quê. Eu acho, né? Não está relatado aqui na Bíblia desse jeito. É porque às vezes nós nunca nos conformamos com uma resposta. Inclusive, se você for até pela medicina, quando há um caso de saúde assim difícil da pessoa estar enfrentando, ele procura, dizem, né, a segunda opinião médica. E isso é bom, porque existem os especialistas nas áreas diferentes, né? Então sempre é bom ter uma segunda opinião. Então Deus aqui fala aqui. E o segundo os escribas, os doutores da lei, eles perguntam qual é o maior dos mandamentos, de todos eles, o principal, lá no verso 28. Então ele fala que é esse, amarás o Senhor de todas as formas, e fala, e o segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, é difícil amar outras pessoas, principalmente se elas não comungam com o que você comunga, né? Se elas não têm opiniões parecidas com as suas, se elas não têm um contexto até social como o seu, ou intelectual. Isso é muito comum entre os seres humanos, né? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, ele está nos ensinando a sermos com os outros como nós somos com nós mesmos. Com todos os defeitos que nós possamos carregar na nossa personalidade, no nosso caráter, com certeza, nenhum deles eu não gosto de mim mesmo, vamos dizer assim. Eu me odeio. Eu sou feio. Eu sou gordo. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou torcedor, pastor torcedor. Eu sou pastor sofredor. Entende? Então, nós não deixamos de gostar de nós mesmos, né? Às vezes admiramos e até um pouco mais do que o necessário, né? Temos que ter muito cuidado com os limites que as coisas nos impõem na vida, né? Mas o Jesus dá essa dica. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, que seria o primeiro. E o segundo, ele não dá mais nem motivo para a pessoa duvidar dos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso. Experimenta, meu querido, experimenta, minha querida. Como eu falei um pouco antes, né? Passe a gostar da pessoa, interagir com ela, amá-la até, mesmo que não seja como você gostaria que ela fosse. Mesmo que ela tenha defeitos, vamos assim dizer. Mesmo que ela tenha ela tenha alguns comportamentos que não te agradam. Mas tente amá-la dessa maneira. Porque quando Jesus Cristo vai para aquela cruz do Calvário, ela vai por causa dessa pessoa também. Ele foi por causa dessa pessoa também. Ele foi por tua causa, ele foi pela minha causa.
Ele não quis saber, ele não pediu atestado de nada, certificado de nada, diploma de nada, declaração nenhuma foi dada por ninguém, mas ele se submeteu à vontade de Deus, do Pai. E ele era homem como nós, sofreu como nós, teve as dificuldades como nós, para passar por esses períodos duros, e esse deve ter sido duríssimo para ele. A Bíblia relata isso. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma lição de vida que o Senhor nos está dando, que nós podemos compartilhar através desse vídeo. Eu amar uma pessoa que eu não concordo com certas atitudes dela, com o seu vocabulário, com a sua maneira de ser. É um teste diário para a nossa vida. Às vezes nós somos muito exigentes, eu costumo falar, dentro de casa com os nossos familiares, e nós somos pouco exigentes, né, com as pessoas do mundo. Tem que ter um equilíbrio. Em todas as áreas da nossa vida, tem que haver um equilíbrio. Eu falo muito isso para as minhas ovelhas, vamos assim dizer, quando eu estou conversando com elas, tratando de algum tema, famílias, casais, relacionamento de pais e filhos, marido e esposa. Eu falo muito que tem que haver um equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque não pode uma área ser muito boa e a outra ser muito ruim. É melhor que essa área muito boa seja mais ou menos e a que é muito ruim seja mais ou menos. E a partir desse equilíbrio as coisas vão melhorando. Então, quando ele fala que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, é porque ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida. Ele nos proporcionou a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu Filho amado, o unigênito. Ele não quis saber como éramos. Ele apenas se preocupou em fazer como seremos. Vamos aceitar, vamos receber, vamos praticar, vamos obedecer. Esse é o Deus que devemos servir. Esse é o Deus que devemos amar acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, como fala o versículo 30. Esse é o Deus que nos cria, que nos sustenta. Esse é o Deus com quem nós vamos habitar na vida eterna. Os que creem, os que têm fé, já sabem disso. Já tem isso no seu coração, já tem isso na sua mente. Mas o desafio é para você, meu querido ou minha querida, que ainda não tomou uma decisão na sua vida, que não crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele esteve na terra como homem, que morreu por você, que ressuscitou e hoje está de volta, né, à destra de Deus, no trono de Deus, à sua direita. E Ele vem buscar a igreja, o povo eleito, o povo escolhido aqui na terra novamente. Precisa ter fé, muita fé. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mexe com a mente, mas é a promessa que está na palavra de Deus. Eu costumo dizer, e vamos relembrar, né, para não perder a oportunidade, o livro mais vendido do mundo, em todos os tempos, em todas as línguas, centenas de línguas diferentes, ele já foi impresso, para levar essa mensagem de esperança do Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas. Estou me ajeitando aqui na cadeira. Amém? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento que Jesus dá como principal. Ele pede o principal dos 10 mandamentos. Jesus fala do amor a Deus e fala do amor ao próximo. E continua a palavra ainda, né? No verso 31, depois que ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, todos os outros mandamentos não seriam maiores do que estes. Porque é o segredo que ele nos dá para vivermos melhor com as pessoas aqui na Terra. Não tem como, nós temos que conviver com todas elas. Quer as que gostamos, quer as que não gostamos. Nós temos que conviver com todas. Às vezes dentro da própria família, infelizmente, e é uma realidade. Às vezes no local de trabalho, na universidade, nas escolas, como quando estudantes, na sociedade, na vizinhança da rua onde você mora, na vila, em todos os lugares.
nós vamos encontrar os opostos, né? Então nós temos que aprender a conviver assim, porque isso vai facilitar a nossa vida. Pode até não ter nenhuma importância para com aquela pessoa, mas o importante é você estar bem consigo mesmo e principalmente estar agradando a Deus, porque isso é o que ele nos ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o maledicente, né? O fofoqueiro, a fofoqueira, né? O mentiroso, o corrupto, o ladrão, o assassino. Não significa que você vai conviver com ele, você vai andar com ele, vai se associar a ele, não, mas amar, ter misericórdia, orar por ele para a transformação, para que Deus, com o seu poder, através do Espírito Santo, faça uma mudança naquela vida. Então ele diz que não há outro mandamento maior do que este, e é verdade. E continua no verso 32, eu estou lendo Marcos capítulo 12. Disse-lhe o escriba, né, aquele que perguntou qual era o principal dos mandamentos. Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. Nisso, até nisso eles tinham razão, porque eles falavam que Deus é Deus, e é verdade, não tem essa, né? Até os contrários a Jesus diziam isso. E Jesus até fala no Evangelho que até os demônios sabem disso daí, né? E continua. E queira amar a Deus, verso 33, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Né? Então, tudo aquilo que era feito para como um pagamento para justificar o seu erro, o seu pecado, ele é anulado por essa palavra de Deus. Ele, o escriba, está dizendo aí. Então, tudo isso excede, ou seja, é maior, tem um valor maior de todos os holocaustos e sacrifícios. Porque ainda hoje, em algumas denominações, talvez, não sei quantas, não importa, em alguns lugares, você tem que dar alguma coisa. E era um costume do povo de Deus, né, dar o seu holocausto, um animal para o seu holocausto. Né? Podia ser um gado, podia ser um cordeiro. Os de menos posse davam pombinhas, né? Davam aves, né? Para o farinha, né? Azeite, farinha, símbolos, né? Do dia a dia de vida das pessoas naquela época. Eles davam isso em favor dos seus pecados, em troca dos seus pecados. São os holocaustos. O holocausto lembra, né? Muito tristemente aos judeus, né, mortos, né, pelos alemães principalmente, né, naqueles terríveis momentos ali dos holocaustos, né, conhecido na história, nos campos de extermínio, nos campos de concentração. Por que holocausto falava-se dos judeus, né? Porque era o que era feito com os animais. Eles eram queimados em altares que eram montados para esse fim. Os sacrifícios, ou seja, a pessoa, às vezes, era caro ela ceder um animal, né, para um sacrifício desse, né, para um holocausto. Então, tudo isso era feito. Mas aqui o escriba diz, ante a resposta de Jesus, que isso daí excede o amor a Deus e o amor ao próximo, excede esse sacrifício. E ele está falando o que é certo, tanto que Jesus continua no verso 34 e diz assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Ou seja, ele respondeu o que tinha que responder, o que ele sabia que era a resposta certa. E Jesus fala: você respondeu certo. O reino de Deus está próximo de ti. Ou seja, nos ensina, através da resposta que ele dá para aquele escriba, Jesus Cristo nos ensina que o reino de Deus se aproxima de nós quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. E o que é ensinado nesse texto é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É o grande mandamento. É o grande mandamento de Deus. Aqui relatado, né, por Jesus Cristo. Volte para o livro de Mateus, que é o livro anterior, e é o primeiro evangelho
do Novo Testamento. São os 4 primeiros livros, são os evangelhos, que tratam, né, de Jesus Cristo, o seu ministério, sua morte e a sua ressurreição. Então, esse mesmo texto, só quero ler ele novamente aqui, porque tem pequenas variações, né? Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, estamos repetindo, parece com uma aula de revisão, né? Eles são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma visão simultânea, né, das histórias do ministério, dos milagres, das parábolas, né, do dia a dia de Jesus enquanto aqui na Terra. Então eles são chamados sinóticos, porque eles têm essa visão simultânea, né? E tem o 4º evangelho, que é de João, que tem uma característica diferente, né? E tem passagens também um pouco diferentes das desses 3 primeiros, que são muito parecidas, né? Ou são as mesmas passagens ditas, né, em visão, né, um pouco diferentes, né, por causa de quem as escreveu. Então, em Mateus, no capítulo 22, nós vamos ter esse mesmo texto, né, essa mesma passagem, e diz assim, Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Também na minha Bíblia de estudo fala o grande mandamento, como é o principal, vamos assim dizer, como Jesus testifica que é o principal para a nossa vida. Então diz Mateus 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. Você vê, entre eles, né, haviam, eu falei antes, principalmente algo especial para a vida cristã, é que os grupos entre fariseus e saduceus, uns acreditavam que existiam a ressurreição e outros não. Um grupo sim e outro não. Então houve, né, pelo texto anterior que fala justamente disso, de ressurreição, houve essa discussão entre eles. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, experimentando a Jesus, veja bem, é aqui eu falei como usei a expressão pegadinha, né? Faz a pergunta, mas não com o intuito de receber a resposta correta, com o intuito de talvez receber uma resposta que lhe desse a impressão que estava errada, porque tinham necessidade de acusá-lo e fizeram isso o tempo todo. Depois com o apóstolo Paulo, depois que ele segue, né, pelo mundo, levando o evangelho para os gentios, para quem não era o povo eleito, o povo escolhido de Deus, todos os judaizantes, aqueles que não gostavam dos cristãos, não criam que Jesus era o Messias, saíam atrás dele, tentando desmoralizá-lo, tentando desautorizá-lo a falar de Jesus Cristo e da salvação. Mas voltemos aqui ao livro de Mateus. E um deles, intérprete da lei, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Volta a falar, eles falavam do Velho Testamento como a lei e os profetas, né? A lei e a escritura, né? Entende? Os livros, né? Então tudo isso aí significa o Velho Testamento. A lei e os mandamentos, a lei, quando falar de lei, mandamentos, escrituras, profetas, tudo isso aí se refere ao Velho Testamento. O povo judeu, né? O povo eleito. Qual é então o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele repete, né? Ele repete aqui na visão de Mateus, né, desse livro daqui, ele repete o que vai ser a visão de João Marcos, né, que escreve o livro de Marcos. Né? Não acrescenta mais ou menos. Por exemplo, aqui Mateus, ele não fala de todas as tuas forças, né? Como Marcos fala. Fala só do coração, mente, alma e entendimento, né? Que é a mente. Né? Marcos acrescenta a força, o vigor físico, né? Mas isso não significa nada. O poder de Deus é um só, né? E a história que quer ser passada para nós, o ensino que está sendo ministrado nas nossas vidas é o mesmo, né? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segredo da nossa vida, né? Da nossa caminhada cristã aqui na Terra. E encerra o versículo 40 desse texto aqui no livro de Mateus assim: destes 2 mandamentos
dependem toda a lei e os profetas. Então, destes dois mandamentos, Jesus encerra, né, a conversa, a discussão, né, com aqueles líderes religiosos, escribas, doutores da lei, fariseus, saduceus, não importa. Ele encerra assim: desses dois mandamentos, amarás ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei e todos os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento. A lei dada por Deus através de Moisés. Eles falam também, usam a expressão, se você achar aí, o livro de Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado Pentateuco, que tem a história toda do início do povo de Deus. Alguns deles têm trechos difíceis, cansativos, repetitivos, mas é muito importante para nós conhecermos a história de Deus. Entende? O Gênesis, né? O Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Chama-se o Pentateuco, penta de 5, né? Pentateuco. Então esse é o que eles chamam, se você vê em alguma versão bíblica, o livro de Moisés, significa esses 5 livros. Então de todos, destes 2 mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Porque a partir de agora, Jesus está no comando, está no controle. O Deus veio à Terra como um homem, ensinou aos homens como um professor, e ele chamava ele de mestre, viu ali na frente, ele chamava mestre, né? Ele, como um mestre, ele ensinou aos seus alunos, os discípulos e todos os que quiseram ouvir, mas foi morto. E foi morto em favor dos nossos pecados, meu e seu. Foi morto para que nós tivéssemos a oportunidade da salvação, para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o grande milagre. Isso é o que o Deus nos oferece, está disponível para as nossas vidas. Por que não pegamos isso? Por que não temos isso como uma meta na nossa vida? Por que resistimos tanto, às vezes, a buscar os caminhos de Deus para as nossas vidas? Nós não podemos esperar uma circunstância difícil, uma dor muito forte, a morte de um ente querido, uma enfermidade grave, uma situação de relacionamento familiar, marido e esposa, uma quebra de um matrimônio, de um casamento, filhos adolescentes se envolvendo com drogas, nos envolvermos com ladrões, com assassinos, prostituição, né, o adultério. Por que resistimos tanto a buscar o Senhor? Porque é melhor buscá-lo enquanto há tempo, antes de experimentar desgraças, vamos assim dizer, como essas que eu mencionei antes. Você não precisa experimentar isso na tua vida para mudá-la. Você pode fazer um esforço, dar um voto de confiança a Deus. Como é que está a tua vida ao longo desses últimos dias, semanas, meses, anos? O que você aprendeu com essa reclusão da pandemia, né? Essa mudança nos relacionamentos entre as pessoas? Pensa nisso. Faça um esforço. Não é fácil ter fé. Não é fácil crer na Bíblia Sagrada. Mas nós podemos fazer um esforço. Nós podemos dar um passo de fé. Nós podemos buscar alguém, procurar alguém desses que eu lhe falei, que pode estar perto da tua casa. Uma igreja, um pastor, um padre, né? Um bispo, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário. Na internet tem muita coisa, mas cuidado com a internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Nós temos o nosso site, nós temos o e-mail, nossa igreja conhecida aqui. Você pode, de onde você estiver, pode nos procurar. Entra na internet, procura o telefone nosso, e-mail. Mas é bem
provável que aí próximo de você, você consiga o que você necessita, né? Além de Deus, naturalmente, que está bem próximo de você. Mas eu falo de alguma orientação. Não deixa vir a desgraça, algo difícil na sua vida. Não deixa o luto, a dor. Não deixa chegar para você tentar mudar. Dá o teu passo de fé agora. Faz um esforço. Não vai te custar nada. E pode trazer muito mais benefícios do que tudo isso que o mundo tem oferecido para as pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segredo de Deus para as nossas vidas. Se nós conseguimos fazer isso, com certeza, nós estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas. Quer na mente, quer no coração, quer na alma. Nós somos os donos dos nossos destinos. Mas não dê chance ao inimigo. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor das nossas vidas. E ele quer sempre uma oportunidade para nos fazer mal. Ao contrário do que aprendemos hoje, através do amor de Deus para cada um de nós. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande no teu coração. Não esqueça de passar esse vídeo para frente. E até daqui a 15 dias, né? Se Jesus não voltar antes. Bye, bye.